Graça e paz, irmãos. É segunda casa mesmo, né? Tem alguns lugares que a gente se apega de uma maneira que até o povo lá da nossa igreja tem ciúmes de vocês sem conhecer vocês. Quando eu falo que eu venho para o Espírito Santo, eles falam, ih! Mas por enquanto a gente vai e volta, né? Tenho uma gratidão muito grande também ao pastor Severino. Eu me lembro, eu não sei se eu vim em 2015, primeira vez, eu acho, depois 16, mas numa dessas vindas, estava num período muito difícil. Nós estávamos muito desanimados com o trabalho, com a cidade. Não é fácil, né? Parece que é fácil, mas não é. E eu falei, antes de sair para viajar, eu tinha 16 compromissos, 16 ministrações naquele bimestre. Eu falei, eu acho que eu vou cancelar todos. E aí, orando, eu falei, não, eu vou cumprir todos, mas eu preciso, Jesus, que o Senhor fale comigo de maneira sobrenatural. Porque só quando o Senhor faz isso, nós somos restaurados. Só quando o Senhor nos abraça da maneira que o Senhor abraça, nós somos restaurados, curados, e as partes quebradas dentro de nós, então, são coladas. E eu vim para cá. Orei e vim para cá. E o Senhor Jesus preparou algo tão lindo, o pastor Severino e a Karina me ligaram, falaram assim, olha, a gente vai levar você para jantar, a gente vai levar lá na praia. E eu nem imaginava como seria. E nem falei isso para ele, mas aquilo para mim está no meu diário de oração. Quando nós chegamos, era um lugar na areia, e ele falou, vem com chinelo que vai ser na areia mesmo. Aí eu coloquei o pé na areia. E eu não tinha falado nada para ele, e nem para ninguém, mas durante todo o jantar, ele separou o peixe, ele serviu o peixe, e ele falou de ministério, e ele falou das lutas do ministério, e como a gente precisa perseverar nas lutas do ministério, que Deus está trabalhando conosco, e eu não conseguia ver o pastor Severino, eu via Jesus. Sabe aquelas situações em que o Senhor Jesus usa uma pessoa de tal maneira que você esquece a pessoa e você não está vendo a pessoa, você está numa sala VIP com Jesus? Aquilo para mim foi tão restaurador, que eu voltei lá para a minha terra motivada para mais um tempo. Então, de fato, é a minha segunda igreja. Eu tenho um respeito muito grande pelo pastor e por vocês também. Amém? Abra a palavra de Deus no livro de Jonas. Capítulo 1. Eu vou compartilhar algo com vocês que Deus tem falado ao meu coração, ao nosso coração como igreja, ali em Amparo, nesses dias, nesse tempo, um chamado dele ao nosso coração, e eu vou compartilhar com vocês. Jonas 1. Ora, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te, vai a Nínive, aquela grande cidade, e clama contra ela, pois a sua maldade subiu diante de mim. Mas Jonas se levantou para fugir para Tarsis, longe da presença do Senhor, e desceu a Jope, onde encontrou um navio que ia para Tarsis. Pegou, pois, a sua passagem e desceu para o centro dele para ir com eles para Tarsis, longe da presença do Senhor. Mas o Senhor enviou um grande vento ao mar, e houve uma poderosa tempestade no mar, de modo que o navio estava a ponto de quebrar-se. Então os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamou ao seu Deus, e lançaram as cargas que estavam no navio ao mar para o aliviarem. Mas Jonas desceu ao porão do navio e, deitado, dormiu profundamente. O mestre do navio dirigiu-se a ele e disse, que tens, dorminhoco? Levanta-te. Clama ao teu Deus, talvez assim Deus pensará em nós, para que não pereçamos. E disseram, cada um ao seu companheiro, vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que causa esse mal está sobre nós. Assim eles lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então eles lhe disseram, diga-nos, lhe pedimos, por causa de quem
este mal está sobre nós. Qual é a tua ocupação? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse, sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de medo e disseram, por que tu fizeste isso? Pois os homens sabiam que ele fugia da presença do Senhor, porque lhes tinha dito. Então disseram-lhe, o que devemos fazer contigo, para que o mar se acalme para nós? Pois o mar estava agitado e tempestuoso. E ele lhes disse, levantai-me e lançai-me ao mar, para que ele se acalme, pois eu sei que é por minha causa que esta grande tempestade está sobre vós. Entretanto, os homens remaram forte para trazer o navio à terra, mas eles não conseguiram, pois o mar estava agitado e tempestuoso contra eles. Por isso, clamaram ao Senhor e disseram, nós te rogamos, ó Senhor, nós te rogamos que não nos deixe perecer por causa da vida desse homem, e que não ponha sobre nós esse sangue inocente, pois tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Então, eles tomaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou imediatamente a sua fúria. Então, os homens temeram muito ao Senhor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram votos. Mas o Senhor havia preparado um grande peixe para que engolisse a Jonas. E ele esteve no ventre do peixe por 3 dias e 3 noites. Essa história é tão conhecida e, ao mesmo tempo, tão enigmática, porque é surreal nós escutarmos que um profeta foi convocado por Deus para ir a uma cidade, pregar uma palavra do Senhor, levar uma palavra do Senhor, e ele faz exatamente o contrário. Mas quando a gente faz uma análise do texto, uma análise exegética do texto, a gente se assusta ao se deparar com algumas informações, que é o que eu gostaria de começar fazendo. Primeiro, falando da regra básica da escrita, que é a necessidade de um mensageiro, de um receptor e de uma mensagem. Sempre que nós vamos estudar um texto ou um livro, uma carta, nós precisamos, primeiramente, entender quem é o mensageiro e por que esse mensageiro foi escolhido. Quem é o receptor, a quem é direcionada essa mensagem e, obviamente, qual é a mensagem. Então, vamos começar com o receptor. Quem eram os ninivitas? Por que Jonas ficou tão indignado a ponto de, como profeta, ou seja, se ele era um profeta, ele caminhava com Deus, ele ouvia a voz de Deus, ele era contemporâneo de outros profetas, como Amós, por exemplo, como Oséias, como alguém que caminhava com pessoas desse nível, com intimidade com o Senhor, que aconselhavam reis, que julgavam reis, que aconselhavam o povo. Como alguém assim escuta uma direção de Deus clara e objetiva, levanta-te e vai a Nínive e prega o arrependimento, né? Deus falou o que era para fazer, como que era para fazer, o que era para pregar, e ele decididamente levanta-se e vai ao extremo oposto. Bom, quem eram os ninivitas? Nínive é a cidade hoje, é aquela cidade Mossul, no Iraque. É uma cidade que ficava ao leste do rio Tigre. Era a capital do Império Assírio. Os ninivitas registravam as suas atrocidades contra as pessoas em pinturas, em esculturas, nas paredes, em quadros. Até hoje, quando arqueólogos encontram alguns resquícios, ainda encontram figuras que chocam o nosso tempo. Imagina aquele tempo. E por que chocam? Porque as torturas que eles faziam, eu vou só descrever algumas para a gente começar a entender um pouco o contexto, eram torturas como desmembramentos do corpo, decapitações. Eles tinham o costume de amputar as 2 pernas dos seus escravos ou dos que eles pegavam na guerra, e um braço.
e deixavam apenas um braço, para que essa pessoa, esse agora prisioneiro, tivesse como saudá-los quando eles passassem. Então, eles cortavam as pernas e um dos braços, e deixavam apenas um braço, e se essa pessoa não o saudasse, então era morto. Eles também tinham o costume de arrancar as línguas de todos aqueles que eles capturavam. Eles tinham o costume de decapitar os prisioneiros e fazer com que as suas próprias famílias colocassem essa cabeça numa estaca e saíssem pela cidade em procissão com o seu morto. Comece a entender um pouquinho quem são os ninivitas. E eles buscavam destruir Israel. Então Deus fala para Jonas: vai para essas pessoas que perseguem vocês, que matam vocês, que querem amputar vocês, arrancar a língua de vocês, colocar a cabeça de vocês numa estaca e fazer procissões. Ele quer que você vá no meio dessas pessoas e pregue arrependimento. Eles ainda tinham o costume de esfolar vivos os seus prisioneiros. Eles queimavam os filhos vivos na frente dos pais. Eles eram terroristas. Esses eram os ninivitas. Se nós fôssemos fazer uma comparação assim, para entendermos um pouco melhor, a gente poderia dizer que seria como no auge da Segunda Guerra, mandar um judeu andar pela Alemanha nazista falando de Jesus. Ele teria que ser louco, né? Teria que ser uma missão suicida. Ele teria que ver isso como uma missão suicida. Obviamente que se Deus está mandando, tem um propósito. Mas se nós formos olhar para a humanidade do profeta, a gente vai começar a entender que era uma missão um pouco difícil, talvez difícil demais, né? Então, Jonas, apesar de ser um profeta, um homem de Deus, estava nesse momento entre a cruz e a espada, por isso ele decidiu fugir. Vamos falar agora de Jonas, né? Abrindo o texto, agora vamos falar do profeta. Você já entendeu quem eram os ninivitas, o tempo em que nós estávamos, esse período ainda era o período do rei Jeú. Esse povo de Samaria era atormentado pelos assírios há mais de 100 anos, antes de Deus mandar Jonas, ou seja, eles já estavam sendo perseguidos, já estavam sendo aterrorizados pelos assírios por 100 anos, e então, neste tempo, Deus comanda que Jonas vá até eles pregar o arrependimento. Eles tinham destruído Israel. Você deve se lembrar que Israel era dividido em 2 reinos, Reino do Sul, Judá e Benjamim, Reino do Norte, as outras 10 tribos. Eles entraram no Reino do Norte, destruíram tudo no Reino do Norte. Então, Jonas estava com terror de ter que pregar justamente para essas pessoas. Quem era Jonas? Jonas, profeta, filho de Amitai, ministrou durante o reinado de Jeroboão, contemporâneo de Amós, profeta Amós aquele que era boiadeiro, contemporâneo de Oséias, que casou-se com Gomer, um profeta maravilhoso também, ainda que Amós fosse do Reino do Sul, caminhava junto, orientava, se colocava em oposição ao rei dessa época, ao contrário de Jonas. Jonas dava força ao rei, porque Jonas, além de tudo, era um grande nacionalista. Quando ele se apresenta, quando ele fala quem ele é no barco, ele fala: eu sou o hebreu. É a primeira coisa que ele fala, né? Não sou o servo de Deus, sou o profeta, eu sou Jonas. Não, eu sou o hebreu. Muito me inquietou isso quando eu estudava, porque nós passamos por algo muito parecido no Brasil, né? Uma onda de um nacionalismo exagerado. Não que a gente não deva amar a nossa pátria, nós devemos, mas a nossa pátria é o céu. Podia ter um amém melhor, né? A nossa pátria é o céu. Quando nós começamos a militar muito por esse reino aqui, nós nos equiparamos a pessoas comuns. O grande problema de Judas
foi que, como Zelote, assim como Jonas, ele era um nacionalista. Quando a gente fala de Judas vulgarmente assim, ou superficialmente, sem conhecer Judas, a gente pode até pecar falando, porque ele não era mau, se nós olharmos quem ele era. O erro foi que ele não conseguiu distinguir Jesus entre o seu reinado físico e espiritual. Judas queria algo para o agora, ele era zelote, ele era de uma das mais radicais partes, de um segmento político dos mais radicais, que queria ver Israel livre. E não tem pecado nenhum nisso, porque Israel estava sofrendo debaixo da opressão dos romanos. Sofrendo, eram mortos, eram sequestrados, as mulheres eram estupradas, pagavam impostos altíssimos, era horrível. Quando a gente estuda um pouco da história e vê o que eles fizeram com vários judeus, meninos, jogando naquelas galés, onde era o pior tipo de tortura, porque as pessoas ficavam presas naqueles barcos, nas galés, com correntes, o tempo todo até morrer. Se você assistiu aquele filme maravilhoso que fala da história, que conta um pouco dessa história, na hora que eu lembrar o nome do filme eu falo, que agora eu esqueci. Teve um filme lindo que trata essa história, fala um pouco de um meio romantizado sobre isso, mas os meninos eram colocados nas galés a correntes e comiam ali, faziam suas necessidades fisiológicas ali, e é óbvio que eles ficavam doentes, porque misturava sujeira, água, cansaço, e eles iam morrendo, eram jogados na água e outros eram colocados no lugar. Era isso que Roma fazia. Então, Judas também, em desespero, quando escutou que Jesus era filho de Davi. Quem era Davi? O maior rei de Israel. Até hoje é visto em Israel, no Israel físico, naqueles que nem acreditam em Jesus, é visto como o rei mais poderoso, aquele que conquistou, um rei que amou a sua terra. Quando Judas ouviu que Jesus era filho de Davi, ele falou, ele vai libertar o povo. Ele vai acabar com a opressão de Roma. Ele vai mudar a história. Ele olhou para o reino físico. Só que aí Jesus fala, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Judas, que coisa estranha. Se alguém te bater, dê outra face. Judas queria uma revolução. Judas queria os militares na rua. Judas queria guerra. Judas queria sangue. Judas queria uma oposição feroz. O que falta para nós como igreja muitas vezes entendermos é que Deus amou o cosmo de tal maneira, João 3,16, porque Deus amou o cosmo, é mais que o mundo no original, o mundo é pouco. Deus amou tudo, a natureza, os animais, o ar, a água, tudo isso de tal maneira que deu o seu Filho. Por isso a natureza espera ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus, porque até a natureza sofre com o pecado e espera que eu e você sejamos essa resposta para resgate. Da mesma maneira, muitas vezes nós nos equivocamos porque a gente se coloca como um povo escolhido, assim como Jonas, assim como Judas, que quando queria ver a sua libertação, pensou em si e no povo de Israel, mas não pensou nos romanos. Enquanto Jesus trazia uma nova ideia, um novo conceito, quebrava paradigmas de que ele veio para salvar, ele veio para resgatar a todo o que nele crê. Ele não queria matar os romanos, muito pelo contrário, ele queria que os romanos fossem salvos. Você pode dizer um amém? Ele queria que os romanos fossem salvos. Isso é uma quebra de paradigma, porque eu e você precisamos entender isso. Ele deseja que eu e você sejamos canal da sua salvação para todos os que quiserem, para todos os que crerem. Quanto mais pessoas forem salvas, mais o nome dele é glorificado, mais o diabo é humilhado, e nós precisamos romper com os nossos paradigmas para conseguir entender e viver isso. Foi uma crise existencial para Judas,
Consegui imaginar Jesus libertando quem oprimia o povo, mas ele olhava para o povo físico, enquanto Jesus falava, isso não é nada, tem um reino maior. Isso não é nada, essa tortura vai acontecer, no mundo tereis aflições, mas tem algo maior. O que nos espera é o que está proposto, a esperança da glória que nos está proposta. Quando Deus manda Jonas para aquele lugar, Ele está tentando mostrar para Jonas que tem algo maior que o povo hebreu. Tem algo maior que a sua própria dor, que a sua própria, de seu desespero de ver uma libertação. Deus olhava para uma cidade inteira. Ele fala lá em Jonas 4, porventura você se compadeceu aí de uma boboreira que nasceu num dia e morreu no outro, e eu não posso me compadecer por mais de 120.000 almas. Ainda que Nínive não tivesse 120.000 habitantes, tinha mais de 1 milhão. Quantas crianças tinham em Nínive? Em média, 120.000, de acordo com os historiadores. Então Deus estava dizendo, você está chorando por uma boboreira, quando eu estou olhando para uma cidade, com uma geração inteira, se perdendo, porque os pais estão entregues à prostituição, entregues à violência, entregues à corrupção, à idolatria, e eu desejo salvá-los. O Senhor está buscando a geração, a nova geração. Jonas fica em crise, né? Ele queria ver algo resolvido, ele queria que Deus, de alguma maneira, exterminasse aquelas pessoas, ele queria que Deus acabasse com eles. Então, se vinha juízo, quando vem uma palavra de arrependimento, quando Deus manda uma palavra de arrependimento, a grande chance das pessoas ouvirem isso e se arrependerem. E a crise de Jonas era essa, se eu pregar, eles vão escutar, eles vão se arrepender, e o Senhor vai perdoar. Então ele fala lá na frente, será que eu não sabia? No capítulo 4 ele fala, Deus, eu sabia que se eu pregasse, eles iam ouvir e o Senhor ia perdoar, porque Deus é misericordioso. Graças a Deus por isso, porque essa misericórdia se estende a mim também. Quando ele estava dentro da barriga do peixe, ele clama por essa misericórdia. Mas quando ele vê aquela cidade, ele não sente o mesmo desespero. Isso deve nos incomodar. Será que a gente também não é assim? Quando é o meu pecado, foi um deslize, foi um erro, foi sem querer, eu fui induzido, fui provocado, levado a isso. Não deu para evitar. Mas quando olhamos para o próximo, às vezes somos tão rápidos em julgar, tão rápidos em liberar sentenças, em matar pessoas com a nossa fala. Quando na nossa vida, na nossa casa, na nossa família ou daqueles que gostamos, a gente consegue sempre explicar. A misericórdia de Deus é para mim e é para o próximo. E ela se renova a cada manhã a todos nós. Graças a Deus por isso. Quando Deus envia Jonas nessa missão, mais do que levando-o a ministrar a outros, o Senhor também ministrava a Jonas. Eu acredito que o que Deus mais tentava fazer era mostrar para esse profeta a hipocrisia que existia no seu coração. Eu acredito que a mensagem principal, depois de estudar Jonas, não era nem para os ninivitas. Para a tristeza de Jonas, em média 100 anos depois que ele falou e todo mundo se converte, você deve lembrar da história, ele prega na cidade, ainda que não da maneira como Deus mandou. Deus fala para ele andar a cidade inteira, isso levaria 3 dias, e ele prega 1 dia só. Então ele não falou em todo canto, mas ele leva a mensagem de qualquer jeito. Deve ter falado baixo, deve ter falado com cara de raiva. Arrependei-vos, arrependei-vos. A palavra do Senhor para vocês é de arrependimento, arrependei-vos. Ele deve ter feito algo assim. Diferente de quando nós estamos incumbidos de algo como profetas, deveria, como profeta, bradar. É chegado o tempo do Senhor, o Senhor está olhando para vocês. Por isso, sabe, o profeta bradar na cidade, nos 4 cantos, anunciando, não. Ele fez de qualquer jeito, mas ainda que de qualquer jeito, conhecido como um dos profetas que teve maior má vontade de levar a palavra, o povo ouviu. A palavra diz que o próprio rei, quando escutou disso,
se desespera e convoca um jejum geral, coloca as crianças de peito para entrar em jejum, proíbe as mães de amamentarem, coloca os animais em jejum, não é para dar comida para animal, não é para dar ração, não é para dar água, todo mundo em jejum compulsório. O rei entra em desespero, pega essa palavra quando ele ouviu falar. Então você vê que Jonas faz tudo fora do protocolo, porque os profetas eram totalmente respeitados naquele tempo. Quando um profeta chegava numa cidade, a primeira coisa que ele deveria fazer, segundo o protocolo, era se apresentar à autoridade, ao rei e a quem de direito. E falar em nome de quem ele veio, em nome do Senhor, e qual a mensagem. Esse era o protocolo. Todos os reis escutavam. Quando você estuda o livro de Juízes, você deve se lembrar de Eude, que mata Eglon com uma faca. E ele só consegue ter acesso ao rei. Eude foi o segundo juiz no período dos juízes. Ele só consegue ter acesso ao rei porque foi como profeta. Ele disse, tem uma palavra do Senhor para você. O rei fala, fica quieto. Vem até aqui que você vai me contar. Todo mundo respeitava o profeta, fosse um rei que temesse a Deus e fosse um que fosse pagão. Todos os reis queriam escutar, queriam ouvir o que Deus estava falando, o que esse profeta tinha para dizer. Então Eude foi morto por isso, pela sua curiosidade de saber o que Deus queria dizer. E Eglon. E Eude o mata com uma faca ali em Juízes 2 ou 3, que é bem no comecinho da história dos juízes. Mas Jonas não vai até o rei. Fala de qualquer maneira, prega o que ele acha que tem que pregar e senta-se. Então ele faz uma mensagem de um dia e fica nos outros dias sentado num lugar estratégico, esperando que Deus extermine o povo, esperando que aquela desgraça venha sobre eles e que eles sejam mortos, porque era isso o que ele desejava no seu coração. Então esse profeta estava desalinhado. Por mais grave que fossem os pecados dos ninivitas, por piores que fossem as suas ações, Deus havia decidido naquele momento enviar alguém para levar uma palavra de redenção para uma cidade. Como Deus ama as cidades. Cada igreja plantada, hoje o pastor falava que vocês já plantaram mais de 9 nesse período, é só para isso que a gente está aqui. É só para isso que a gente está aqui. Se nós não vivermos Jesus, e se não pregarmos Jesus, e se nós não fizermos as nossas igrejas se multiplicarem, se nós não trabalharmos em função do reino, a nossa vida não tem valor nenhum. Nada mais a gente leva, nada mais tem valor. Uma hora a gente vai precisar entender que ou a nossa vida é para Jesus e por Jesus, ou não tem sentido. Me dá desespero, às vezes eu vejo na nossa igreja algumas mães que empurram os filhos tanto para as coisas do mundo e pouco se preocupam com as coisas eternas. Não que a gente não precise estudar, fazer concursos, fazer exercícios e outras coisas mais, mas jamais substituir o eterno. Jamais colocar em primeiro plano aquilo que é eterno, a salvação. Não adianta ter 1000 medalhas, faixa preta no karatê, e não ter Jesus, porque vai com as 1000 medalhas para o inferno. Não adianta ser poliglota, ter uma vivência internacional vasta, e não ter Jesus, porque vai falando 10 línguas para o inferno. Então, a nossa vida deve convergir para a cruz, sempre. E tudo que nós fazemos e nos movemos, principalmente nós, os mais velhos, os que têm 40, como o pastor falou, 40 e poucos, eu tenho 48, todos nós caminhando, construindo, mas de mãos dadas com a nova geração. Com os bebês. Na nossa igreja eu gosto, nasceu hoje um bebezinho, de uma ovelhinha nossa querida, da Amanda. Eu falei para o pastor, eu não vejo a hora de chegar, porque eu já comprei a Bíblia do Emanuel, eu quero ir no hospital amanhã, vou chegar, tomar um banho e vou no hospital, levar a Bíblia do Emanuel. Ele não sabe ler? Não.
mas é como esse símbolo que o pastor ensinou. É um símbolo profético, que ele será guiado pela palavra de Deus, que ele vai amar a palavra de Deus, que ele vai ler, vai devorar, vai comer a palavra de Deus, porque se ele tiver a palavra de Deus, ele tem tudo. Porque a palavra do Senhor, o princípio do Senhor, o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria. Se ele crescer firmado nisso, ele não precisa de mais nada. Então, quando nós nos entendemos o que é o nosso propósito como igreja, como pessoas, como comunidade, trazer a transformação a quem quer que seja, deixamos de viver nessa hipocrisia de um povo separado, elitista, como os hebreus acreditavam e muitos acreditam até hoje. Uma igreja que se fecha em si, que não é o caso de vocês, obviamente, mas uma igreja que se fecha em si, que se alegra em ser igreja em si, não glorifica a Jesus. Uma igreja que ama Jesus é uma igreja viva. Uma igreja que glorifica o Senhor Jesus, que exalta o nome do Senhor Jesus, é como ele diz em João, vocês glorificam o Pai quando dão frutos, e dão frutos em abundância, porque só consegue fazer isso quem de verdade não nasceu para si mesmo, não vive para si mesmo, mas vive para o Senhor Jesus. Em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete o meu ministério e a carreira que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho da glória de Deus. Já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo-a pela fé no Filho de Deus. Eu sei que o Senhor amou o mundo de tal maneira que morreu por ele. Então, cada vida tem valor de sangue. Eu tenho falado isso na nossa igreja, toda vida tem valor de sangue para Jesus. E se tem valor de sangue para Jesus, tem que ter valor de sangue para mim. Eu prego até para poste. Passou na minha frente e vai escutar de Jesus. Eu amo falar de Jesus. Eu amo viver Jesus. Se nós transpirarmos Jesus, nós vamos transformar a nossa comunidade. Eu tenho sonhado de ver a nossa cidade, a cidade nossa, ali onde vivemos hoje, que ainda é inóspita ao Evangelho. Eu tenho sonhado de ver aquelas igrejas cheias, todas, não só a que nós pastoreamos. Todas. Eu sinto uma tristeza de passar e ver portinhas e portinhas e portinhas de igreja pequenas, ainda que seja importante ter a semente, mas passar e ver os bares, as casas de show lotadas de jovens, e falo, Pai, isso tem que mudar. Nós precisamos ser despertados como igreja, que o Senhor deseja salvar essas pessoas, dá-nos estratégias, dá-nos sabedoria, dá-nos visão, dá-nos desespero, paixão pelas almas. Enquanto a gente dorme, as pessoas vão morrendo, as pessoas não podem morrer sem Jesus. É linda a história de Jim Elliot. Nós fizemos um período com as crianças estudando os missionários, e essa foi as que eles mais amaram, porque aqueles meninos de Asas do Socorro, quando vão trabalhar com os índios, sofriam grande risco de serem mortos pelos índios, e foram. E na última vez que o filho vê o pai, o filho do Jim Elliot, encontra-se com o pai está indo fazer um trabalho bem no meio da selva, no coração da selva, dos índios no Equador. E o filho fala assim, os índios eram canibais, eram violentos, o menino fala assim, pai, você tem arma, leva suas armas. O pai falou, não posso levar minhas armas. Mas eles são violentos. Ele falou assim, eu sei que eles são violentos. Pai, mas e se eles forem contra você para matar? Estavam indo 4 missionários. E se eles forem contra você para te matar? Ele falou, filho, se eles vierem contra mim para me matar, eu vou morrer, mas eu não vou atacá-los. Pai, você não pode morrer. Eu posso. Eu tenho Jesus no meu coração. Eles não podem. Esse testemunho de Jim Elliot fala até hoje, porque ele foi naquele dia e foi morto pelos índios, com o seu avião cheio de armas. Ele e os demais missionários podiam ter atirado para assustar ou para matar, para se defender, mas eles tinham a consciência que aqueles homens, se morressem no engano, iriam para o inferno. E eles não.
eles iriam para o céu. Foi isso que motivou as suas esposas a ficarem naquele lugar e a ministrarem para os índios. E foi isso, esse sacrifício, essa situação tão diferente, de ver pessoas que poderiam ter se defendido, não terem feito nada, que fez com que o evangelho explodisse ali. Se você não conhece essa história, procure sobre Asas do Socorro. Tem livro, tem filme, é maravilhosa a história de Jim Elliot. Sua esposa morreu faz poucos anos, perto de 2000 também, maravilhosa. Tem livros e livros e livros deles, onde você vai ser tremendamente edificado, principalmente no entendimento de que se temos Jesus, temos tudo. É lindo demais, não é? Sobre Jonas, queridos, vamos entender alguns pontos sobre ele. Um profeta de Israel, que foi convocado a falar aos gentios. A ele foi convocado de maneira diferente e pela primeira vez. Até aí Deus tinha usado pessoas pontuais como Amós, que falou uma mensagem, Jeremias, mas Jonas foi alguém que foi tirado do meio do seu povo para ser levado a uma missão que para ele era suicida, mas realmente uma missão sem precedentes. O que Deus queria fazer com a Síria? Deve ter sido a crise dele. Por que eu sair do meu povo e falar a um povo tão ruim? Como que Deus quer salvar o inimigo? Por que Deus me chama, me levanta para algo tão absurdo? Deus o chama para ir para um ponto e ele vai para o ponto extremo. Ele Tarsis se equipara à distância extremamente oposta. Deus o manda para um lugar que era entre os árabes e ele vai para a Espanha. Se você imaginar o mapa aí na sua cabeça, você vai ver que ele foi no lado oposto, totalmente contrariado e revoltado contra tudo aquilo que o Senhor falava. Ele vai exatamente ao extremo oposto. Ele deliberadamente desobedece. Ele deliberadamente vai contra o que Deus fala. Deus fala, vai por terra e prega. Ele vai pelo mar. Vai para um lado, ele vai para o outro. Ele foi chamado para levar julgamento do Senhor, mensagem de arrependimento para o povo, enquanto, na verdade, Deus estava ministrando a Jonas. Eu gostaria que a gente parasse aqui um pouquinho e pensasse. Muitas vezes, quando nós somos usados por Deus, ainda que eu não goste dessa expressão usados por Deus, porque Deus não quer usar ninguém. Não tem na Bíblia em nenhum lugar Deus falando que quer me usar, te usar, deixa Deus te usar, não tem isso na Bíblia. Até me incomoda as músicas, deixa eu te usar, eu vou te usar, Deus quer te usar. Deus não quer usar ninguém. Essa expressão é ruim. Se nós tentarmos entendê-la etimologicamente, eu sou professora de português e inglês, eu sempre gostei de estudar a palavra, a sua raiz. Usar não é uma boa palavra. Se nosso marido falasse, como tinha até um meme, né, eu vou te usar, é vulgar. Nós não somos um objeto. Deus também não quer me usar. O que Deus deseja conosco é um relacionamento. Quem usa as pessoas é o diabo. Ele invade, ele toma a pessoa, ele toma a alma da pessoa, ele passa a habitar naquela alma, naquele espaço. Ele quer usar, porque ele não tem voz, ele não tem corpo, então ele quer usar. Deus não. Deus deseja relacionar-se conosco de tal maneira que nós sejamos transformados, libertos do inimigo, libertos de nós mesmos, cheios da sua presença, cheios do seu poder, e então essa vida transbordante vai impactar o outro. Não é me usar. Então é algo particular comigo, mas que também afeta o todo. Você consegue entender isso? Vai muito além de usar. Deus olha para o indivíduo enquanto ele olha para uma cidade. Por que Deus não mandou Amós, que era totalmente oposto de Jonas? Amós tinha uma visão do reino, Amós tinha uma visão maravilhosa. Quando Deus o chama, ele mata os bois, ele queima o carro e ele vai. Maravilhoso.
Quando Deus fala com Oséias, Oséias também fez cada loucura na certeza de que Deus falava. Por que Deus não mandou alguém que já estava mais preparado? Porque o Deus que amava os assírios também amava Jonas. Quando Deus nos comissiona algo, não quer dizer que nós estamos prontos. Talvez Deus esteja ministrando mais em nós do que naqueles a quem estamos sendo enviados a trabalhar. Quando Deus te colocou aqui em Vila Velha, alguns possivelmente são daqui, e quantos não são? Quem não é de Vila Velha? Quem não nasceu? Olha quanta gente, quanta mesmo, quantos não são? Faz só assim para eu ver de novo. Meu Deus! Por que você veio para cá? Eu vim porque o trabalho me mandou, eu vim por estudo, eu vim buscando uma vida melhor, Você veio porque Deus te atraiu para este lugar, para um propósito divino nesta cidade. Você veio para ser profeta de Deus nesse lugar. Você veio para ser alinhado a um exército que ainda não está pronto, mas que Deus está alinhando e trazendo seus guerreiros de vários lugares. E enquanto Ele ministra na cidade, Ele ministra em você. Ele lixa você, Ele limpa você, Ele tira o que tem que ser tirado. E Ele também investe, coloca dentro de você o amor pelos perdidos, o amor pela cidade, o amor pela igreja, o amor pelo Senhor, e é esse amor que vai impactar a Vila Velha, é esse amor que vai encher o coração dessas pessoas que buscam tirar as suas vidas, porque não veem propósito, porque não suportam a dor, porque não sabem o que fazer com o enorme vazio. É você que vai ser a resposta, é você, é Jesus transbordando em você, é Jesus jorrando de dentro de você, é Jesus abraçando com os teus braços, é Jesus olhando com os teus olhos. Quando o pastor Severino ministrou na minha vida aquele dia, eu entendi isso de maneira tão maravilhosa, porque eu estava sentada com Jesus, porque um servo dele colocou-se à disposição dele para sentar e comer um peixe. Queridos, Deus vai operar de maneira sobrenatural, usando o natural. Não precisa esperar descer anjo, ter fogo, labareda, não. Muita gente perde a visitação porque fica esperando coisas sobrenaturais. O sobrenatural acontece no meio do ordinário, é no dia a dia, é dando um pouquinho do seu tempo para conversar com alguém, é pagando um pouquinho, talvez colocando uma gasolina, talvez dando uma carona, talvez levando uma cesta básica, coisas que você julgue normais. Não, algo extraordinário está acontecendo, vidas serão transformadas, vidas serão mudadas quando você ousar viver de maneira natural. Não é nada desesperador, Deus quer que você seja você. Deus deseja que você seja você. Eu acho maravilhoso isso com Deus. Ele não deseja pegar a Cristiane e fazer a Cristiane virar outra pessoa. Não. Ele quer a Cristiane. As minhas qualidades Ele vai usar para abençoar as outras, e os meus defeitos Ele vai usar como oportunidade para trabalhar na minha vida. Mas eu vou continuar sendo Cristiane. Se Ele quisesse robôs, Ele teria desenhado robôs, mas Ele desenhou você, com vontades, com desejos. Jonas ficou doido, revoltado, e Deus permitiu até um ponto, então ele parou, por amor a Jonas, para resgatar Jonas, porque se ele permanecesse no seu erro, quem estaria perdido era ele. Deus levantaria outro profeta. O desejo de Deus era resgatar aquela geração, e Ele resgatou uma geração. Mas sabe o que os assírios fizeram 100 anos depois? Destruíram Israel, como eu falei no começo.
Deus não queria impedir essa destruição. Deus queria resgatar uma geração. Diga, eu me levanto pela minha geração, pelas crianças da minha geração, pelos filhos da minha geração. Eu me levanto para viver o natural. Não tem que ter medo de viver para Deus. Jesus não nos pede para morrer por Ele. Ele nos pede para viver. Não é algo sobrenatural. Você tem que saber falar, você tem que saber pregar, você tem que... Não, você tem que ser você. Eu percebo na igreja que dentro da igreja eu tenho muito mais dificuldade de ganhar pessoas do que fora. Detesto, com todo... que espero que você me entenda, eu detesto o título pastora. Como ele afasta as pessoas de fora. Dentro é bajulação. Fora. Então eu não me apresento como pastora fora. E nem dentro. Mas 4 anos atrás, quando eu vim aqui, por isso eu falo que eu tenho muita coisa aqui, né? Vim ministrar aqui, no caminho todo Deus me falou da nova geração, a nova geração. Os jovens, que vocês tinham um poder redentivo para ganhar os jovens. Eu falei, oh meu Deus, aleluia, que vocês iam ter uma igreja de jovens. Eu falei, eu vim orando sobre isso, abençoando, profetizando, e jogando tudo aqui, olhando para vocês, pensando nos jovens. Eu lembro que eu falei com um rapazinho que na época era líder dos jovens, falei com o pastor, falei com o Bernard, foi lindo. E aí esses dias, 3 anos atrás, Deus me falou, sabe aquele clamor pelos jovens? Falei, sim. É para vocês também. Eu falei, não. Eu já não sou jovem, né? A minha filha já está com 20 anos. Não tenho paciência com jovens, amo, beijo, abraço, mas 5 minutos, porque tudo que você fala contraria, não tem paciência para isso, tudo que você fala para fazer assim, não assim é diferente, agora esse aplicativo aqui é melhor, toda a nossa mídia é de jovens, né? Aí eu falo, olha, eu queria, não, isso aí não tem mais não, ninguém mais usa isso. Conta até 10, né? Parece que a gente ficou velho e ficou burro. Eu falo, Senhor, eu não quero trabalhar com jovem, não. Deixa eu trabalhando com as mulheres, que a gente se entende. Mas o Espírito Santo começou a queimar meu coração, e eu perdi até a alegria de fazer o que eu estava fazendo. Eu queria saber o que Deus queria. Ele falou assim, você vai buscar os jovens. E eu me senti um Jonas, eu não queria. O que eu faço? Como que eu faço? E ele me falou, usa o que tem na sua mão. O quê? O que tem na minha mão? E foi tão tremendo, porque eu comecei a entrar em crise, eu não conseguia entender o que era, e muito menos como fazer. E aí, falando com meu marido sobre isso, eu falei, olha, eu estou desesperada, porque eu não tenho paciência com jovens. E Deus está me falando para trabalhar com jovens, eu já estou há mais de 15 anos trabalhando com as mulheres, eu não quero. Ele falou assim, e por que você não dá aula? Não volta, o que tem nas suas mãos? Você sempre foi professora. Quando eu casei, né? Antes eu era secretária executiva, comecei a trabalhar em multinacional. Quando eu casei, fui dar aula. Então eu falei, mas... Tenta, pode ser isso. E eu já estava há 12 anos sem estar trabalhando fora, só dentro da igreja. Eu falei, mas eu vou trabalhar? Eu já me mato de trabalhar. Se eu for ficar agora 8 horas, 9 horas numa escola, eu não vou conseguir fazer mais nada. Mas eu senti uma alegria naquela ideia e fui atrás. Aí estava saindo um concurso. Fiz o concurso, passei em 3º lugar. Falei, epa! Deus está nesse negócio. Fui colocada numa escola a 1 quadra da minha igreja. Falei, epa, 2ª vez, né? Deus está nesse negócio. E comecei a dar aulas de inglês na escola estadual. O salário era triplicaram o salário de todos os professores. Falei, Deus está nesse negócio.
E na minha obediência, quantos foram abençoados? Eu sei que eu comecei a trabalhar na escola. E Deus colocou um amor no meu coração pelos jovens. Que agora eu não quero mais sair. Eu cancelei tudo que eu tinha de agenda. E eu trabalho de segunda a sexta, das 7 da manhã às 5 da tarde, com ensino médio, adolescente. Tenho mais de 1000 alunos ali. E eu não vivo sem eles. Se você entrar no meu Instagram, você só vai ver meus alunos. Eu posto eles no meu story, eles me chamam de mãe. Eu comecei a ganhar para Jesus aos poucos, levo para a igreja, aconselho, mando para a igreja perto da casa deles. Tem uns de Serra Negra, tem de Morungaba, porque a escola ali é a melhor da região, então eles vêm para aquela escola. Não importa a igreja, importa que eles estão sendo inseridos no reino. E a estratégia que Deus me deu foi, já que eles não entram na igreja, vá atrás deles. Entre nas escolas. Então, eu levantei um exército lá, somos 12 hoje, neuropsicopedagogas, eu sou neuropsicopedagoga, as professoras da igreja têm se formado, nós temos uma equipe que começou a entrar dentro das escolas para viver Jesus. E ali a gente pega eles em crise de identidade, crise com os pais, crise de tudo. E a gente pode abraçar, pode orar. Esses dias um teve uma crise de convulsão, eu só abracei ele e falei, calma, chamamos o médico chegou, a ambulância chegou, ele estava bem, me abraçando e agradecendo, porque era uma crise de ansiedade que acabou atacando algo mais. Eu falei, deixa Jesus entrar nas escolas, e ele vai entrar nas escolas através de mim e de você. Tem professor aí? Tem algum professor aí? Professor, vem para frente que nós vamos orar. Da outra vez que eu vier aqui, vai ter uns 10 pelo menos. Faculdade, vem para cá que a gente vai orar, que eu já estou encerrando. Cadê as professoras? 3 levantaram a mão. Vem, menina. E a igreja fica em pé. Você não tem que ser professor se Deus não colocou isso no seu coração, mas você vai dizer ao Senhor, dá-me estratégias. Porque eu quero ganhar essa geração. Se é professora, sobe aqui comigo.